Deus vou te louvar. Deus vou te louvar. Que a paz do nosso Senhor esteja em nossos corações. Realmente é um privilégio e é muito gratificante olhar para cada um e saber que vocês saíram de longe para estarmos aqui louvando ao Senhor. E que toda honra, toda glória, tudo que for falado seja para a honra e glória do Senhor. Amém. O papel que me foi incumbido é este aqui: a boa fama entre os homens. Mas eu gostaria de deixar bem claro, antes de falar fama, nós vamos trocar essa palavra por reputação. Ok? Boa fama a gente troca por boa reputação. Porque se formos falar simplesmente por fama, iríamos se fôssemos falar simplesmente por fama de pessoas famosas, iríamos falar de dois homens presos. Todos conhecem? O presidente norte-coreano e o presidente dos Estados Unidos. Então, nós não vamos falar de pessoas famosas ou de fama em si, mas nós vamos trocar a palavrinha fama por boa reputação. O nosso irmão Osvaldo foi muito feliz em dizer que, de fato, nós somos servos. Troquem todas as palavras que você puder imaginar, ministro e despenseiros, por servo. O fato é que não dá para ser servo de qualquer jeito. Não dá para ser servo simplesmente sendo servo. Para ser servo, nós temos que ser reconhecidos pelos homens da igreja e pelas pessoas de fora. Nesse sentido, sim, então nós vamos falar de reputação ou de boa fama. Mas o fato é, eu e você, nós somos escolhidos por Deus e não dá para voltar atrás. Não sinta isso como uma pressão, mas daqui é para frente, para trás não se volta mais. E é um privilégio eu e você sermos chamados ministros e dispenseiros, trabalhadores, porque temos que prestar conta a alguém, e dispenseiros porque devemos levar algo a alguém. Simplesmente isso. Somos chamados a sermos trabalhadores de Deus e somos despenseiros a sermos levados para levar o Evangelho. Ministro que serve é para servir. Ministro que não serve para ministrar. Se você está na obra, irmão, sabe que você tem um papel importante. Se você está na obra, porque Deus confia em você, Deus confia em mim. E não sinta essa palavra aqui, ministros e despenseiros, mais perdido, não tente entender essa palavra aqui como se fossem monstros ou difíceis de ser aplicáveis na nossa vida. Nosso irmão Divaldo falou com muita propriedade. Nós já praticamos. Você é ministro porque foi chamado, você é despenseiro porque você está na obra. E disto não dá para fugir. Não tem volta. Não tem retorno. E daqui para frente, nós temos que ser reconhecidos. Primeiro, dentro da igreja, pelo bom trabalho de servir aos santos. E segundo passo, fora da igreja, porque nós somos embaixadores, nós somos a ponte ao qual nós temos que levar a palavra, os mistérios, o evangelho, àqueles que ainda não conhecem ou estão sem Deus. Ministros e despenseiros requer dedicação à obra. Irmãos, não dá para trabalhar ou para fazer de qualquer jeito. Nós temos que nos dedicar, nós temos que nos esforçar, nós temos que nos afadigar, se necessário, por causa da obra do Senhor. E outra, qual o papel do ministro e despenseiro? Ter um bom comprometimento em auxiliar os santos e de distribuir os mistérios para propagar o Evangelho, o que não convence a Deus. Esse é o nosso papel. Simples e objetivo. Mais uma vez,
Sejam bem-vindos. Vocês foram chamados. Não tem como voltar atrás. E o que significa a palavra dispenseiro? Nosso irmão já explicou, eu não vou entrar em detalhe. É simplesmente mordomo e que deve prestar conta ao seu Senhor. Simplesmente isso, mordomo que deve prestar conta ao seu Senhor. Mas, como fui chamado a falar, A termos boa fama e sermos reconhecidos pelos de dentro e de fora, temos algumas listinhas que nós podemos seguir. Fácil ter boa fama e ter boa reputação. Primeiramente, ser, segundo, abnegados, desprendidos, santos, nobres, justos e comprovados, ser puros, saberes, pacientes, aptos para ensinar, voluntários, estudiosos, meditativos, fortes na fé. sejam bem-vindos. Nós somos e devemos ser tudo isso. E aí entra a pergunta, mas isso é difícil. Ah, não tem problema. Tem mais um pouquinho ainda. Ainda temos que não ser cobiçosos, vigilantes, imparciais, dedicados a orações, gentis, bons governantes de sua família, mais uma vez, dedicados, afetuosos com o rebanho, exemplo para o rebanho, fiéis ao Senhor. Meus irmãos, isso aqui é uma ajuda para capacitarmos a termos boa reputação, a termos uma boa fama aos de fora e aos da igreja. É o norte. Tem uma regra? Não, não tem regra. Mas nós temos o auxílio do Senhor. E Ele deixou escrito essas e essas. É fácil? Não é fácil. Mas vale a pena? Vale a pena. E aí, irmãos? Teve um problema lá na igreja e no início do primeiro século. E algumas pessoas, por causa do crescimento, estavam sendo esquecidas. As viúvas dos helenistas, judeus que falavam gregos e viviam fora da redondeza de Israel. E tinha um problema. E levaram esse problema aos apóstolos. E os apóstolos, sabiamente, guiados pelo Espírito Santo, deu a forma fácil. Escolhe dentre vocês 7 homens qualquer. Não, de modo algum. Ele fala e dá as fórmulas, a dica de como estes homens deveriam ser escolhidos. Primeiramente foi levado o problema aos apóstolos. E os apóstolos falam: escolha dentre vós homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Opa! Boa reputação, cheio do Espírito e de sabedoria, nos arremete o quê? Aquele item anterior que fala sobre as qualificações bíblicas. Olha como é fácil. É só seguir todas aquelas regrinhas. Simples assim? Não. Por favor, irmão. Abra comigo Atos capítulo 6, por favor. Atos capítulo 6 e versos de 1 a 6 nos diz o seguinte a palavra: ora, naqueles dias multiplicou-se o número dos discípulos. Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as suas viúvas, ou melhor, as viúvas deles, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, as quais encarregaremos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao mistério da palavra. Prestem bem atenção. O parecer agradou a todos da comunidade. E elegeram qualquer pessoa? Não, elegeram homens de boa reputação, sábios, cheios de sabedoria. E eles escolhem então Filipe, Prócone, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélyto de Antioquia. E eles apresentam esses homens aos apóstolos e, exorando, lhes punham as mãos. Irmãos, dentro da igreja tem que haver homens cheios de sabedoria e de boa reputação.
E como eu sei que a igreja está com pessoas cheias de sabedoria, de reputação, é no momento da despedida. E no momento da despedida, quando alguém está saindo, parece ser estranho. A gente vai ver daqui a pouquinho outro exemplo. Tem pessoas que passam nas nossas vidas, que passam no corpo da igreja e deixam legados. Eu, em particular, lembro com muito carinho do nosso irmão Benedito Ribeiro. Acredito que muitos de vocês conhecem. Ele trabalhou muitos anos conosco na igreja em Bubaçu. E não tem como nós não lembrarmos daquele irmãozinho, cheio de sabedoria, um bom pregador e de um humor muito gostoso de estar perto. Isso é ser um homem de boa reputação. E quando que a gente sabe que é na despedida que de fato o homem ou a pessoa é bem querida? Pegue, por favor, Atos capítulo 20, versos de 30 a 38, 37 e 38. Atos capítulo 20, versos de 37 a 38. Paulo, quando ele reúne com os bispos e presbíteros, ele fala da preocupação que ele tinha com a igreja, mas ele ia partir de viagem. E aí, no versos 36 a 38, ele reúne com os irmãos e olha, tenta imaginar a cena. Tendo dito isso, destas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos. E abraçando afetuosamente a Paulo, o beijaram, entristecidos especialmente pela palavra que dissera, que não mais viriam seu rosto, e acompanharam-no até o morrer. Alguém planteia por alguém que não gosta? Alguém chora pela despedida por alguém que não gosta? Não, isso não acontece. E o Paulo, por mais que ele era duro com os irmãos, por mais que ele puxava a orelha, por mais que ele ameaçava, precisa ir com a vara da repreensão? Não era Supernando, não é preciso ir com a vara da repreensão? Mas ele tinha aquele carinho, aquele afeto dos irmãos, e diz que eles abraçavam e beijavam. Nós só beijamos, só abraçamos a quem nós gostamos. E para isso, irmão, é algo que nós devemos conquistar. O ter boa reputação, ser agradável, ser bem visto, bem quisto pelas pessoas, depende de nós. Algumas dicas nós já vimos naquelas listas que nós lemos. E aí, a gente tem que ter boa reputação de dentro da igreja e tem que ter boa reputação de fora da igreja. E um outro exemplo, vou errar aqui? Não. Daniel capítulo 6, por favor, irmãos. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, versos de 1 a 4. Quando Daniel estava cativo, Dario queria colocar ele numa posição, e de fato, ele ia colocar. O problema é que ele foi mal visto, ou pelo menos foi invejado por algumas pessoas. Daniel capítulo 4, capítulo 6, versos de 1 a 4. Daniel capítulo 6, versos de 1 a 4. A gente vai ver alguns homens tentando denegrir. Mas uma coisa é certa, irmãos. Quando o servo de fato é um servo fiel, ninguém consegue denegri-lo. E aí está o exemplo. Daniel capítulo 6, versos de 1 a 4. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas. Troca essa palavrinha sátrapas no governo de províncias. Então 120 homens que iriam ajudar no seu governo, que estivesse por todo o reino sobre eles. E 3 presidentes, dos quais Daniel era um, e aos quais estes sátrapas também dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Dario ia fazer seu ministério. Ia escolher alguns homens para colocar em províncias, 120, e ia colocar 3 responsáveis. E dentre os 3 estava Daniel. O problema é que Daniel causou inveja aos outros homens. E de alguma forma queriam condená-lo.
em sua atitude, ou em alguma atitude. Verso 3: Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, ou governadores de província, porque nele havia, mais uma vez, um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o rei. Ideia de Daniel: vou colocar Daniel para tomar conta de tudo. A ideia era boa? Claro que era. E ele conseguia ver um diferencial em Daniel. Mas o problema, irmão, que esse diferencial que Daniel tinha causou-lhe preocupação em outros, causou-lhe inveja em outros. Versos 4: Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino. Prestem bem bastante atenção nesse texto. Mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Eu pergunto: qual era a reputação desse homem? Impecável. Qual era a fama entre ele e o rei? Impecável. Não foi achado culpa, queriam acusá-lo, mas não conseguiram. E aí eles maquinam de uma forma que ele é levado como condenado. Mas vejam agora, versos 19, 23. Depois de todo o acontecimento, ele é levado e colocado na cova, e isso causa-lhe pesar no coração do rei. Versos 19 diz o seguinte: Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se a ele à cova, chamou por Daniel. Com voz triste, disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que teu Deus, a quem tu continuamente serves, tinha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizesse dano. E olha o motivo: porque foi achado em mim inocência diante dele, também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. A atitude de Daniel, impecável. Então, irmãos, nós vimos alguns homens que foram escolhidos para cuidar das viúvas, 7 homens. E dentre eles, a gente conhece a história de alguns: Estevão e Filipe. Filipe desce por toda a Samaria, pregando o Evangelho e fazendo vários sinais. E as pessoas ouviam ele. Estevão, primeiro mártir da igreja. Então, irmãos, a escolha que foi feita a esses homens, escolha certeira. Homens cheios de sabedoria, do Espírito de Deus e de boa reputação. Temos o caso de Paulo. Paulo, por mais que ele fosse duro com os irmãos, por mais que ele chamasse atenção a alguma falta, o amor dele prevalecia sobre a bronca que ele dava. Porque no momento de despedir, ele sabia que não ia mais vê-lo. Qual foi a atitude dos irmãos? Abraçando, chorando afetuosamente. É muito gostoso, irmãos, conviver com irmãos. Ele não vou conviver com a gente. É gostoso, irmãos, viver com pessoas agradáveis. É gostoso, irmãos, ver pessoas de boa reputação. Quando o irmão fala, as pessoas entendem. E de fato o que ele está falando faz jus ao que ele vive. Então, quando se fala boa reputação, boa fama entre os homens, é o homem ser diferenciado dentro da igreja e fora da igreja. E não é ser diferenciado por ser mais bonito, porque se fosse assim, nosso irmão Anderson estaria complicado. Graças a Deus, antes que Deus olhe o coração. Então, ser diferenciado na igreja não é pela beleza exterior, mas é pela beleza interior. E a gente viu, irmãos, algumas dicas que Deus nos dá para que nós possamos crescer interiormente.
amor, sem cobiça, fiéis, fortes na fé, todas aquelas listas que nos ajudam, dia após dias, a não sermos famosos. Simplesmente ser famoso, essa 13, não faz sentido. Ser famoso no sentido de ter boa reputação dentre os irmãos e dentre as pessoas de fora. Irmãos, se você não for um bom ministro, de boa reputação, primeiramente dentro da sua casa, se você não for um bom ministro e dispenseiro, com boa reputação, na sua vizinhança, se você não for um bom ministro, dispenseiro, com boa reputação, no seu trabalho, na sua escola ou no local onde você vive, se preocupe. Eu e você fomos chamados a ser ministros. Eu e você fomos chamados a falar do Evangelho. E para falarmos do Evangelho, as pessoas têm que ver a imagem de Cristo refletida em nós. Não pela nossa aparência, simplesmente pelo que nós falamos, mas pelas nossas atitudes e pelo fato de assumirmos realmente: eu quero ser um ministro, um dispenseiro. Troque essas duas palavras. Eu quero ser simplesmente um servo de Deus, um escravo de Cristo diante da igreja e diante das pessoas. E aí, temos mais um exemplo. Este. Precisa de palavras? Não. Não precisa de palavras para descrevermos Jesus Cristo. Parece que o Edivaldo pegou esse texto meu. Não tem problema, Edivaldo. Mas esse texto, simples e objetivo. Jesus, o exemplo perfeito de ministro, despenseiro, fiel e boa fome. Na figura de Jesus, fecha-se todo o ciclo, e aí então nós podemos ter certeza: a quem eu devo seguir? A Daniel, pegar talvez um exemplo. A Paulo, o apóstolo Paulo, gosto da atitude dele. Aqueles 7 homens, Estevão e Filipe, pelo menos um deles, podemos pegar como exemplo. Mas este é infalível. Este não tem jeito. Então, irmãos, nós somos chamados a trabalhar. Se você não está cansado do trabalho do Senhor, você não está trabalhando. Se você está cansado, fatigado no trabalho do Senhor, continue. Parabéns. E não espere a recompensa do homem. Não espere. Porque a recompensa não vai vir do homem. A recompensa vai vir de Deus. Amém. Eu gostaria, irmãos, que nós saíssemos daqui e tivéssemos na nossa mente alguns pilares. Guarde em seu coração. Quer queira ou quer não, você é ministro dispenseiro. Ponto. Não importa a idade. Olha, eu tenho 76 anos. Você é um ministro na mão de Deus. Olha, eu tenho 35. Eu sou um ministro na mão de Deus. Eu tenho 18. Cadê o Estevão? Eu tenho 18. Não importa. Jovens, você também é ministro na mão de Deus. E Deus conta com cada um aqui de nós para que a sua obra saia, para que o Evangelho seja pregado, para que os mistérios de Deus cheguem àqueles que ainda não conhecem. Mas para isso, irmãos, no finalzinho, capítulo 4, versos 2, diz que nós devemos ser fiéis. Um irmão fiel é um irmão de boa reputação. Eu gostaria, irmão, de finalizar. Feche o versículo. E eu gostaria que nós fizéssemos como um desafio, que você marcasse na sua Bíblia, que você recortasse, que você colasse na geladeira. Não, geladeira não, que é coisa de mulher, né? Mas que você colocasse no retrovisor do seu carro, na tela do seu televisor, melhorou para homem. Mas guardem este versículo.
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o Senhor, seu trabalho não é. Irmãos, eu gostaria que nós levássemos essa mensagem no nosso coração. Ter boa fama não é ser somente conhecido. Apresentamos a figura de dois homens conhecidíssimos: o norte-coreano, o presidente norte-coreano, o presidente americano. Tem fama? Tem. Boa fama? Não vou entrar no mérito. Eu creio que não, espero que não, eu acho que não. Mas não é esse tipo de fama que nós estamos falando, mas é a reputação. É o irmão olhar para o outro irmão e ver, de fato, este é um servo de Deus. É o irmão olhar para aquele irmão e falar: ele trabalha, ele é um dispenseiro, ele entrega aquilo que lhe foi confiado. Esse é o tipo de reputação que nós devemos batalhar. Esse é o tipo de reputação que nós devemos almejar. Vamos para nossas casas. Eu gostaria, meus irmãos, vocês fixassem na mente de vocês, e não esqueça até o próximo ano, por favor. Você é o ministro dispenseiro. Nosso irmão Edivaldo já falou. E não dá para voltar atrás. Você é. Você foi chamado. Você foi escolhido para ser. Eu fui chamado, eu fui escolhido para ser. E não dá para voltar atrás. Mas quando vai chegar minha aposentadoria como ministro? Não tem aposentadoria para ministros. Tudo bem? Não tem aposentadoria para dispenseiros. Não tem. Quando vai ser a minha aposentadoria? De duas formas. Quando eu partir desse mundo para a glória de Deus, ou quando Jesus vier buscar a sua igreja, ou individualmente a cada um de nós. Não dá para voltar atrás. E não dá para eu falar que eu sou um servo de Deus de qualquer forma. Eu tenho que ser um servo de Deus que represente bem a Deus. E para eu representar bem a Deus, eu tenho que ter boa reputação dentro dos irmãos e fora da igreja. Imagine, irmãos, quando o apóstolo fala para aquelas pessoas: olha, escolhe para a esposa 7 homens dentre vocês. Eles começam a olhar, não, aquilo ali não dá, não, esse não dá, aquilo não dá. Já imaginou a situação, a dificuldade? Agora, é muito bom, é muito bonito, quando tem algum problema, surge algo para ser resolvido, e a gente olha, aquele irmão é apto para fazer o trabalho. Nós confiamos, a igreja confia, não pelo que ele fala, não pela sua eloquência, e não porque é bonito, né? Ainda bem, né? Mas por aquilo que ele transmite na tua palavra, por aquilo que ele vive no seu dia a dia, por aquilo que ele vive é reconhecido pelos de dentro e pelos de fora. Irmãos, faça um teste. Faça um teste. Quer saber se você é um bom ministro dispenseiro de boa reputação? Pergunta para sua esposa. Eu falei baixinho porque minha esposa está lá. Por isso que eu falei baixinho, minha esposa está lá atrás. Pergunte para sua esposa se de fato você tem boa reputação. Se ela torcer o nariz, se preocupe, porque ela é mais próxima de ti e ela consegue enxergar. Se ela torcer o nariz pela sua reputação, imagine os de fora. Vocês conseguem entender aonde eu quero chegar, irmãos? Nós temos um papel importante. Nós somos servos, não servos de qualquer jeito, servos chamados para a obra e servos fiéis. Mais uma vez, por favor, repita comigo, irmãos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Deus abençoe. Deus abençoe a cada um de nós.